Pessoal, vamos de leitura da Bíblia? Hoje eu tô aqui de companhia com esse cachorrinho aqui. A dona me deixou aqui e eu trouxe a minha Bíblia até para mim conseguir terminar esse livro o livro de Josué. Então vamos lá. Então, eu tô lendo aqui Josué. Agora eu já vou terminamos o Josué 19. E então encerra, né? Faltava 7 tribos para conseguir herança, né? Que era para fechar as heranças ali: Simeão, Isacar, a tribo de Zebulon, Asser, Naftali. E termina, né? A herança repartida entre famílias, cidades, tribos, filhos de Naftali, né? Toda a sua família termina com o filho ali de José, que ele recebeu a herança, né? Oh my God. No meio deles, ele pediu uma terra ali e foi capaz de dar para ele a terra que ele queria, né? Então, no meio da... Então, encerrou todas as tribos agora de fato encerrou. E agora a gente vai ler Josué 20. Josué, versículo 20. As cidades de refúgio, né? Então, daí tem aquelas cidades de refúgio que Moisés pediu para eles fazerem no local definido, né? Para que fosse fácil para as pessoas achar essa casa, as pessoas que precisassem de ajuda, né? Pessoas que matou por acidente, para a pessoa não ser assassinada. Então, ela precisaria ir para essa casa para ser protegida até que a causa dela fosse julgada. Então, agora Josué vai definir aonde serão essas casas de refúgio e quais as cidades seriam colocadas essas casas de refúgio. Então falou mais o Senhor a Josué, diz: aos filhos de Israel, designai para vós as cidades de refúgio, de que vós falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali os homicidas que tiver matado alguma pessoa involuntariamente, e não com intento de... Não com o intuito de matar mesmo, mas foi Oh my God. acidão. Vou deixar aqui escrito. Fugindo para ele dessas cidades, apresentar-se à porta da mesma, expor para ser as suas anciões, né? Daí eles vão colocar as pessoas para cuidar, as pessoas responsáveis, né? Anciões, pessoas experientes, pessoas que sejam justas, né? Moisés falou, pessoas que realmente buscam a justiça para administrar essas casas. Então vamos para o versículo, para que o vengador não possa persegui-los e assim matar eles, né? Antes do julgamento, né? Então, olha só como é, né? E aí, tá. Daí agora vamos para Josué 21. As cidades dadas aos levitas. Então, tu sabes que os levitas, eles não têm... eles não teriam parte na herança. Porém, eles teriam parte em alguma coisa. Vamos ver aqui que eles têm parte. Então, as cabeças das casas paternas dos levitas chegaram a Eliezer, sacerdote de Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, eles lá falaram, dizendo: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que
se nos desse cidades em que habitar, que nós possamos morar, né? E os nossos animais, o que os filhos de Israel deram aos levitas na sua herança, conforme ordenam o Senhor. Seguintes cidades. Então, assim, os levitas, eles precisavam de casa para morar. Eles precisavam de comida para comer, eles precisavam de ser sustentado. Então, eles ganhariam casa para morar. Eles também tinham animais, né? Então, eles ganharam também. Então, vamos lá. Caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e de Benjamim. Então, esses 3 aqui vão tirar do que eles ganharam e vão dar para os levitas. Também foi tirado sorte da tribo de Efraim, da tribo de Dan e no meio da tribo de Manassés. 10 cidades. Então, tiraram, né, dessas tribos 10 cidades. Aos filhos de Gerson caíram por sorte a família da tribo de Issacar, da tribo de Asser e da tribo de Naphtali, e no meio da tribo de Manassés. 13 cidades, segundo as suas famílias, de tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades, por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Ora, deram da tribo dos filhos de Judá a tribo dos filhos de Simeão a estas cidades que por nome vão aqui mencionadas, quais passaram a pertencer aos filhos de Arão, segundo essas famílias Então, eram só os filhos de Arão que eram sacerdotes, né? E só podia ser da família de Arão, que podia ser sacerdote. E aqui eles vão escrever, né, todas as cidades, vão escrever os nomes, tudo certinho, quem deu, quem repartiu, como será administrada, o que pode fazer, o que os levitas podem fazer, o que eles não, acho que eles não podem vender, eles, né? Aí você usa eu vou dar uma parada aqui no vídeo para me terminar de ler e entender, para me passar um resumo, senão eu vou ficar tropicando aqui e vai ficar difícil. Voltei. Então, agora vamos aqui para o versículo 21, né? Bom, Josué cumpriu a missão. Aí ele reuniu todos. Aí Josué disse assim para eles: dessa maneira, deu o Senhor Deus Israel toda a terra com juramento, prometida aos seus pais. Eles possuíram e habitaram nela. O Senhor lhe deu repouso todos os lados, conforme tudo quanto já jurara aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde ficar em pé diante deles, mas todos Deus entregou nas mãos deles. Palavra alguma falhou. Todas cumpriram. Todas elas cumpriram. Deus cumpriu toda a sua palavra, né? Aí Josué reuniu todas as tribos, falou assim: pronto, tá tudo certo. Cada um tem a sua casa, cada um tem suas terras, cada um tá
Levita também já está tudo certo. As casas de repouso foi tirada da herança também e foi tudo certo. Agora eu peço uma coisa para vocês, que vocês obedeçam os mandamentos, que vocês sejam gratos, que vocês voltem para a tenda de vocês agora e vocês tenham cuidado de cumprir toda a palavra que Moisés deixou, tudo que Deus falou, tudo que vocês prestem atenção e vocês cumpram toda a lei de Moisés e tudo que Deus falou. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência os mandamentos e a lei de Moisés, servo do Senhor. Né? Aí falou assim: voltai para as vossas tendas com as riquezas, muitíssimo gado, muitíssima prata, ouro e cobre, muitíssimos vestidos, reparti com vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. E assim voltaram, né? Todas as tribos com os despojos das riquezas, das terras que eles entraram, eles pegaram do povo as riquezas deles. Então Josué falou para repartir entre eles essas riquezas. Então, e assim eles foram para cada um, né? Tá tudo certinho agora. Tudo que Deus falou se cumpriu. Então, aí Josué abençoou eles e despediu eles para eles ir para suas terras. Então, vamos finalizar o livro de Josué. Então, aconteceu que 3 pessoas, acho que Efraim, Simeão, e eu esqueci a outra tribo, Rubens, e eles pegaram e tiveram a ideia de fazer um altar entre o Jordão, entre o Jordão ali, para ficar de memorial. E aí as outras tribos acharam que eles estavam fazendo um altar para deuses estranhos. Então eles falaram assim: vamos guerrear contra as tribos. Eles queriam guerrear entre eles mesmos. E aí eles se juntaram e foram lá para ver o que esses 3, né, dessa tribo estavam fazendo. E aí chegaram lá, eles explicaram não, que eles estavam fazendo aquele monte, aquele altar para que ficasse de memória para os filhos. E eles falaram assim: mas vocês vão oferecer o que aí? Daí eles falaram assim: vocês lembram o que aconteceu com Acã? Que trouxe deuses estranhos e não sei o quê, e ele morreu? Você quer que nós todos morram? Você quer que a ira de Deus venha sobre nós? Ficou bem bravo com esses 3, aí eles explicaram, acabaram entendendo que não era isso que eles queriam fazer, mas que era exatamente para servir de memória. Então, passando tudo isso, resolveu esse atrito ali entre eles, Josué reúne, né, todo mundo mesmo, os anciões, os levitas, as tribos, todo o povo mesmo. Então ele reúne todo o povo e ele exorta, né, ele exorta os líderes a obedecer. E aí ele relembra, né, a trajetória do povo, né, que começou lá com o pai Abraão, depois veio, Deus tirou, né, escolheu Abraão, aí depois veio
Jacó, né? E daí depois veio os filhos, né, de Jacó. Os filhos de Jacó foram para o Egito, formou aquele povo de Deus, o povo ali da herança, né, de Abraão, que era o povo que Deus escolheu. Eles ficaram escravos no Egito. Deus levantou Moisés, que trouxe, né, o livramento. Então, Josué está fazendo eles relembrar de toda essa trajetória, de tudo isso. E aí ele falou que todas as terras aonde foi demarcado, que Deus, né, que Abraão passou, fazendo o altar, colocando pedra, demarcando, e tudo aquilo Deus entregou, tudo certinho para eles, né? E Josué falou bem assim: olha, nós vamos fazer um pacto com Deus hoje. Quem aqui escolher Deus ou os deuses, diga hoje. Se vocês escolherem Deus, Deus vai continuar com vocês, vai continuar guardando vocês. Um homem de vocês vão conseguir mil, vai conquistar 1000, vai derrubar 1000 homens. Um homem de vocês vai derrubar 1000. Imagine só o poder que esse povo vai ter. Mas se vocês casar com outros povos, se vocês se infiltrar com esses povos, se vocês começar a adorar outros deuses desses povos, vocês vão armar cilada para vocês mesmos. E aí vocês vão começar a morrer, vocês vão começar escravos e vão perder tudo que vocês receberam. Lembrando que vocês, Josué falou assim, lembrando que vocês receberam terras que vocês não plantaram, casas que vocês não fizeram, vocês vão colher vinha, uva que vocês não plantaram, todas as terras estão aí, foi dada a vocês. Então, vocês escolhem hoje Deus ou os deuses? Quanto a mim, eu escolho Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí todo o povo falou assim, não, eu vou servir a Deus. Aí ele pegou uma pedra, colocou ali naquele lugar onde tinha um... E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. E tomando uma grande pedra, pô-los ali debaixo de um carvalho, que é uma árvore, né? Que estava junto ao santuário do Senhor. E disse todo o povo, eis que esta pedra será por testemunha contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, pelo que será por testemunha contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança, né? Depois dessas palavras, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu tendo 110 anos de idade. O sepultaram no território da herança de Timnate Será, que está na região montanhosa de Efraim. Nesse mesmo lugar aqui foi enterrado os ossos de José, que foi trazido, né, do Egito. Também foi enterrado Jacó, e também foi enterrado e também morreu também nessa mesma época o filho de Arão, que também foi enterrado nesse mesmo local, que foi uma compra, né, que Jacó fez, trocando lá algumas moedas, ele comprou esse terreno. Então, terminamos aqui a história de Josué. Glória a Deus! E agora a gente vai para o livro dos Juízes. Eita, que coisa boa! Tchau!